rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Maia, professor de língua portuguesa aqui do curso ronaldobandeira.com.br. Estamos aqui para trabalhar língua portuguesa. Ela que é a matéria mais importante de qualquer edital das carreiras policiais no Brasil, seja Polícia Federal, principalmente Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Português faz toda a diferença em qualquer prova. Polícia Federal com mais de 20 questões, Polícia Rodoviária Federal com mais de 20 questões, Polícia Militar nem se fala, então faz sim diferença total. Eu, por exemplo, em um dos concursos dos quais eu passei, português fez toda a diferença. Acho que eram 30 questões que eu precisava acertar para ter a redação corrigida, 18 eram de português. Acertei as 18 e rapidamente consegui ter minha redação corrigida, consegui ficar dentro das vagas. Enfim, português faz toda a diferença na tua vida de concurseiro. E hoje nós trabalharemos concordância verbal. Como há pessoas que ainda erram questões de concordância verbal. E nós vamos hoje sanar todas as suas dúvidas sobre concordância verbal. Vem comigo. Há algumas hipóteses de concordância, de regras, de especificidades. O que nós vamos trabalhar hoje? Eu trouxe para você, primeiramente, quando aparece um sujeito composto. O que é um sujeito composto? É um sujeito que ele é composto por mais de um núcleo. Eu tenho mais de um núcleo, mais de um substantivo agindo como núcleo dentro do sujeito. Paulo, ainda não ficou claro, então vem comigo. Eu tenho aqui o menino e a menina. Eu tenho no menino o meu núcleo de número 1. Eu tenho a menina como o meu núcleo de número 2. Então eu tenho aqui o menino e a menina. Tranquilo. Quando o verbo vem anteposto ao meu sujeito composto, eu posso ter a concordância no plural e posso ter a concordância no singular. Por exemplo, eu posso falar chegaram o menino e a menina, sem problemas. Eu posso também falar chegou o menino e a menina. Então, quando o verbo vem anteposto antes do sujeito composto, a concordância pode vir de duas formas, certo? Agora, quando eu tenho o verbo pós-posto ao substantivo composto, ao sujeito composto, só há uma concordância. O menino e a menina chegaram. Certinho. O menino e a menina chegou. Está errado. Então, chegaram o menino e a menina. Certo. Chegou o menino e a menina. Certo. O menino e a menina chegaram. Certo. O menino e a menina chegou. Errado. Agora repare. Quando eu falo chegaram o menino e a menina, os dois chegaram? Pense comigo. Claro que sim. E quando eu falo chegou o menino e a menina, o menino chegou? A menina também chegou? Reflita. Chegou o menino e a menina. Eu vou ser mais específico. A menina chegou? Claro que sim, senão o que ela estaria fazendo aqui nesta oração? Então, tanto quando eu falo chegaram ou chegou, os dois praticaram a ação verbal. Para a banca CESP, que gosta de trabalhar bastante com sentido, isso pode ser cobrado na tua prova. Eu tenho também outra possibilidade de cair na tua prova a concordância verbal, quando nós falamos de sentidos sinônimos, sentidos parecidos, sentidos próximos. Por exemplo, carinho, vírgula, afeto, vírgula, amor. Aí eu tenho aqui um não. Eu tenho carinho, que é um sentido sinônimo de afeto, sentido sinônimo de amor. Eu tenho núcleos com sentido parecido. O sentido é bem parecido desses três núcleos aqui. E depois eu tenho o não,
Carinho, afeto, amor não mudam as pessoas? Certo. Carinho, afeto, amor não muda as pessoas? Certo também. Eu posso usar a concordância tanto no singular quanto no plural. Aqui, qual o motivo da dupla concordância? Grave isto. Eu tenho núcleos com sentidos sinônimos. Grave como parecidos. Se você gravar isso, você vai acertar muitas questões de prova. Porque o que a banca vai fazer? Ela vai jogar aposto, ela vai jogar uma série de coisas para tentar te confundir. Mas você, que está aqui comigo no curso Ronaldo Bandeira, você não vai garotear uma questão de concordância verbal nunca. Pelo amor de Deus. Eu tenho aqui também o aposto resumidor. Isso é muito importante. Porque o aposto resumidor, ele vai parecer um pouco quando eu tenho o núcleo com sentido sinônimo ou núcleo com sentidos parecidos. Repare o seguinte, amor, núcleo 1. Dinheiro, núcleo 2. Fama, núcleo 3. Eu tenho 3 núcleos. E eu tenho uma palavra que resume tudo. Nada, amor, dinheiro, fama. Aí vem o aposto resumidor e diz, nada. Absolutamente nada. Nada o quê? É importante para ele. Aí eu te pergunto, o que é importante? Quem que está praticando essa ação verbal? Esse predicativo do sujeito é predicativo do sujeito do nada? Claro que não, porque o nada não é um sujeito, nada é um aposto resumidor. E quem que é o sujeito do verbo ser? Amor, dinheiro e fama. Embora o verbo não esteja flexionado no plural. Eu tenho aqui a presença de um aposto resumidor, que resume todos os núcleos, mesmo que o sentido seja diferente. Observe, o sentido amor é completamente diferente de dinheiro. Paulo, você não conhece a vizinha aqui de casa. Para ela, amor é dinheiro. Só tem amor, só tem o amor dela quem tem La Plata. Não, aí já é outra história. Mas no português, amor não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro não tem nada a ver com fama. Você pode ser famoso e pode não ter dinheiro. Você pode estar na televisão todos os dias. Pronto. Eu tô aqui dando aula, ô Tiago, e não tenho dinheiro. Tô aqui, o aluno tá me vendo lá do outro lado do Brasil e eu não tenho La Plata. Então não adianta você ser muito conhecido. Isso não tem nada a ver com ter dinheiro ou não. Então, fama não tem relação com dinheiro. Dinheiro não tem relação com amor, se é que você me entende. Eu tenho também os núcleos em gradação. Observe. Núcleos em gradação. Observe o seguinte. Um olhar, uma cantada, um beijo. Imagine você numa balada, tá? Para quem não conhece, para quem não sabe, nós estamos aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E aqui é um pouco complicado para o concurseiro. Primeiro que ele não tem dinheiro, o concurseiro já não tem dinheiro, já falta muita grana. E aí aqui é um pouco complicado porque o curso é em frente à praia, já começa por aí. Você vai tomar um ar entre os intervalos aqui de aula, de baia de estudos, de trabalho, e você se depara com uma praia lotada de argentinas, de uruguaias, de paraguaias, de brasileiras, principalmente. E você não tem R$1 nem para comprar água de coco. Mas numa situação hipotética, você já está aprovado no seu concurso, já está com sua PT aqui ao lado, seu bolso está cheio, e você está na Shed, pronto, que é uma balada muito conhecida aqui. Nunca eu fui, tá? Muito conhecida aqui em Balneário. E aí, quando você chega lá, você vai curtir e tudo mais, papapá. No meio da brincadeira,
Você vê uma gatinha e ela começa a te olhar, certo? Já tomou o Photoshop líquido, sabe o que é Photoshop líquido, né? Aquela bebida, aquela água que passarinho não bebe, que depois de 2 da manhã todo mundo é bonito. É o Photoshop líquido. Já tomou todas, já tá calibrada e achou você lindo e maravilhoso. E aí você vai até aquela jovem, formosa, olhos azuis, cabelo loiro, batom vermelho, vestido vermelho, a dama de vermelho. O nome dela é Jennifer, o nome dela. O nome dela é Jennifer. Enfim, você chegou a essa moça e falou o seguinte, você primeiro olhou, olha a gradação, olha o processo, um olhar. Você olhou, avistou, viu que ela estava sozinha, não estava acompanhada, até porque tem que fugir de confusão sempre. Um olhar, você se aproximou. Chegou, tudo bem? Tudo bem? Ah, como que é o seu nome? É Jennifer. Oi, Jennifer, tudo bem? Como que é o seu? Ah, é Fernando. Oi, Fernando. O que você faz? Aí é a hora de se dar a volta por cima. Você não fala mais que é concurseiro. Aí você já fala que é concursado, que é funcionário público. Não fala nada, fala que é policial, tá? Da carteirada até na tia que vende coco gelado na praia, depois que passa. É assim mesmo, é normal. Ah, eu sou policial, que legal, tal. Você já trocou um olhar, já chegou. Agora você vem com a cantada, entendeu? Com a cantada que nunca falha. Você chega assim a moça e fala assim, moça, tudo bem? Jennifer, seu pai é advogado, Jennifer? Ela fala, não, meu pai não é advogado. Por quê meu pai seria advogado? Porque ele fez direito. E aí você conquista o coração da Jennifer. E ela fala, nossa, que cantada fenomenal, que cantada fantástica. E ela já te passa o WhatsApp, pega o telefone, te segue no Instagram. Rolou um olhar, uma cantada. E logo após uma cantada fantástica dessa, já anota aí no teu caderno, no teu caderninho aí, tá? A cantada. E depois acontece um beijo. Veja que é uma gradação. Primeiro você olha, primeiro você chega com a cantada e no terceiro rola um beijo. Tá? Se bem que de vez em quando você olha depois, mas enfim, carnaval tá chegando aí. Um olhar, uma cantada, um beijo. Não! Esse não, ele não é aposto resumidor. É diferente do nada. O nada, ele resume. O não, ele apenas nega. Tranquilidade? Não bastam. Então, quando eu falo um olhar, uma cantada, um beijo, não bastam. Tá certo? Um olhar, uma cantada, um beijo, não basta. Também tá certo. Quando eu tenho uma gradação, uma continuidade. Eu tenho aqui também a expressão partitiva, que aqui é o queridinho das bancas de concurso. A maioria D, a menor parte D, grande parte D. Aqui é aquela exceção, sabe aquela regra que nós falamos um pouco atrás no curso, de que não existe sujeito preposicionado, certo? Por exemplo, quando eu falo assim, a Maria deu um presente. Um presente. Isto, você já está cansado de saber que a Maria deu um presente. Se você somente ouvir, você entende que a Maria é o sujeito. A Maria deu um presente. Você fala, não, Maria deu um presente a alguém. Maria deu um presente. Eu tenho aqui sujeito, verbo e complemento. Calma. Quando nós colocamos na escrita, você observa que aqui tem um fenômeno chamado crase, que é o sinal grave, que é o sinal indicativo de crase. E se eu tenho aqui uma crase, eu tenho o quê? Fala comigo. Uma preposição, mais o quê? Fala comigo. Mais um artigo. Se eu tenho uma preposição mais artigo, eu tenho um fenômeno chamado crase. Só para relembrar, qual dos dois que é obrigatório? É o artigo ou a preposição? Qual que eu posso negociar, o artigo ou a preposição?
A preposição sempre é obrigatória, tá, meu aluno? É o artigo que eu vou negociar, ver se há uma especificação, se há uma determinação do substantivo. O artigo, ele dependendo do contexto, ele pode ser negociável. A preposição nunca. Preposição é regida. Preposição ela é obrigatória. Então, se eu tenho aqui uma preposição, a Maria não pode ser sujeito. Então esquece isso aqui, vamos ver daqui para frente. Deu um presente. Quem deu um presente? Alguém. Então aqui eu tenho um sujeito oculto. Alguém deu um presente. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, quem dá algo. Eu tenho um presente, o meu objeto direto. Mas e a Maria? A Maria está fora, a Maria está preposicionado. Quem deu um presente a Maria. Então eu encontrei o objeto indireto. Aqui é um objeto indireto e o verbo dar agora é VTDI. Então o que acontece? Você consegue entender, matar esse tipo de questão, porque você sabe que não existe sujeito preposicionado. Agora vem comigo. Vou apagar aqui rapidinho. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. Olha só. A maioria de, a menor parte de e grande parte de. Quando eu falo a maioria dos jovens, você sabe que quando eu tenho o dos, ele é igual ao de mais o os, certo? Eu consigo unir a preposição com o artigo. Então, quando eu falo a maioria dos, aqui eu tenho o de mais o os de forma comprimida, ou seja, aqui eu tenho a preposição e aqui eu tenho o artigo definido, certo? Se eu tenho artigo definido, eu posso ter sujeito com artigo? Posso. Eu posso ter sujeito com preposição? Em regra, não. Aqui vem a exceção. Vem comigo. A maioria dos jovens participaram. A maioria dos jovens participou. Quando eu digo que a maioria dos jovens participou, a maioria participou. O participou está concordando com a maioria. Agora, quando eu uso no plural, a maioria dos jovens participaram, os jovens participaram. Então, observe que quando eu vir na prova uma expressão partitiva, também está liberada a dupla concordância, só tenha cuidado com quem a banca fala que o verbo concorda. Se o verbo falar, a maioria dos jovens participou, o verbo concorda com os jovens, está errado. A maioria dos jovens participaram concorda com a maioria, está errado. Então tenha muito cuidado com quem o verbo ele vai concordar. Isso pode cair na tua prova, sem sombra de dúvidas, tá? Dito isso, nós vamos agora resolver algumas questões de concurso público e vamos terminar esse bloco. Copie tudo que está aqui no quadro. Acredite no amigo, é suficiente para a tua prova. É suficiente para a tua prova e toda prova cai concordância. Agora, em 2019, tivemos várias questões de concordância nominal. E olha que o ano apenas começou. E já houve várias provas e diversas questões de concordância verbal, nominal. Mas nominal será em outro bloco, não aqui. Então, vamos resolver algumas questões de 2018, 2019, questões de concursos que cobraram a concordância verbal na prova. Voltamos aqui, vamos resolver 5 questões de concursos. Eu vou desmiuçar certinho cada questão contigo, não haverá dúvidas no seu coração a respeito de concordância verbal, tá bom? Só algumas regrinhas específicas, é só revisar depois, bateu dúvida na questão, volte ao teu caderno, você copiou tudo, tenho certeza disso, volte ao caderno, tire a dúvida e volte para a questão para saber por que você errou e nunca mais você vai errar. A nossa meta não é treinar até acertar a questão, a nossa meta é treinar tanto a ponto de ficar impossível errar uma questão. Tá certo? Então, questão de número 1, questão da banca VUNESP, 2019. A questão fala o seguinte:
Alterando-se a expressão o caramujo para o plural os caramujos, o texto do último quadrinho assumirá, em conformidade com a norma padrão de concordância da língua portuguesa, a seguinte redação. Letra A. Por mais que tentem, vírgula, os caramujos, adolescente, não consegue sair de casa. Eu tenho aqui o verbo tentar, que está no plural tentem, e eu tenho o verbo conseguir, que está no singular, consegue. Por mais que tentem, quem tentem? Os caramujos. Os caramujos o quê? Os caramujos adolescentes. Os caramujos adolescentes não conseguem? Pelo amor de Deus, né? Tá totalmente errada essa questão. Eu vou copiar a frase, a diferença entre plural e singular, mas dá pra gente alterar de acordo com a explicação. Dê-me só um segundo. Vou apagar esse quadro de cá. Posso apagar? Você copiou tudo, né? Vou apagar. Apaguei. Paulo, não apaga! Paulo, pelo amor de Deus, não apaga! Não, que isso, pô. É só você voltar o vídeo, você tá no online, você tá no camarote, pô. É só você voltar o vídeo e copiar tudo, sem crise. É só você voltar e copiar e estará tudo resolvido. Vou copiar aqui rapidinho pra gente bater um papo. Por mais que tentem, vírgula, os caramujos não conseguem. A A já está errada. A A nós já decidimos aqui, em uma conversa aqui, nós já decidimos que está errado. Vamos a B. Por mais que tente, os caramujos não conseguem. Não, eu tenho ali os caramujos. Não pode estar no singular aqui. Por mais que tente, não. C. Por mais que tente, já está errado também. D. Por mais que tentem... Opa! Começou a melhorar aqui a situação. Por mais que tentem, os caramujos adolescentes... Opa, adolescentes... Deixa eu pôr aqui só adolescentes aqui. Adolescentes, está no plural. Não consegue? Não, que não consegue, pô. Nós não consegue, Paulo. Não, que isso, pô. Por mais que tentem... Opa, aqui tá certo. Os caramujos adolescentes, aqui tá certo. Não conseguem sair de casa. Não conseguem sair de casa. Agora tá certo. Paulo, é só isso? É só isso. Acredite, é só isso. Por mais que tentem, os caramujos adolescentes não conseguem sair de casa. Questão 2019. Viu como é tranquilo? Questão de número 2. A ocorrência de influências, vamos ao quadro de novo. Questão boa é essa. Então vamos lá. Aqui. A ocorrência de influências nos a concluir que uma relação profunda entre o homem e a mídia. Entre o homem e a mídia que
os, lacuna, mutuamente dependentes. Vamos preencher as lacunas. Vamos preencher de cara a ocorrência, certo? De influências. Aí ele tem aqui o verbo levar, o verbo existir e o verbo tornar. A ocorrência de influências. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Então aqui vai ser leva. Leva-nos. Certo? A concluir que eu tenho o verbo existir. O que que existe? Uma relação. Então o verbo no singular. Existe uma relação profunda entre o homem e a mídia. Essa relação profunda entre o homem e a mídia que os torna, a relação torna. Deu para entender? A relação profunda entre o homem e a mídia torna o quê? O homem e a mídia, que é o que esse os está aqui, mutuamente dependentes. Então entenda, já encontramos aqui preenchemos todas as lacunas com o verbo correspondente. Agora vamos olhar na questão de baixo para cima para sermos mais didáticos. Letra E. Leva, certo. Existe, certo. Tornam, errado. D. Levam, errado. C. Levam, errado. O que ela está querendo, te confundir aqui? Está querendo que esse verbo concorde com influências. A ocorrência de influências. Não é. É a ocorrência que leva. Certo? Isso aqui está completando apenas o sentido de ocorrências. Mas o núcleo é isso aqui. Certo? Letra B. Levam, também está certo. Então, letra A. Leva, existe e torna. Gabarito, letra A da questão de número 2. Questão de 2019 do MPE de Goiás. Cargo bom, auxiliar administrativo. Uma boa questão. Questão de número 2, questão da mesma banca do MPE de Goiás. Questão boa. A banca me deu 3 verbos. O verbo fazer, o verbo haver e o verbo existir. E você tem propriedade, tenho certeza disso, para responder esse tipo de questão. Questão boa, questão que trabalha com verbos impessoais e verbos pessoais e também tempos verbais. Então vem comigo. Eu tenho aqui o já e uma lacuna, anos. Logo, aqui eu tenho um tempo passado. Se eu tenho um passado aqui, eu tenho um tempo decorrido aqui. Se eu tenho o tempo decorrido e o verbo fazer, ele é impessoal e fica sempre no singular. Já faz anos. Aqui, tranquilidade. Ninguém fala já fazem anos. Já faz, você está no banco e chega ao caixa e fala já fazem 30 minutos que eu estou esperando. Claro que não. Já faz, beleza? Já faz anos. Beleza. O que que já faz anos? Que existe alguma coisa. Só que a banca me deu o verbo haver para colocar aqui, certo? Então vamos colocar a princípio o a, o verbo haver, certo? A princípio. Já faz anos. O que já faz anos? Que há, neste local, lagos e árvores. Porém, hoje, só... Agora é a hora do verbo existir. Existe prédios? Não. Existem prédios. Como a realidade foi alterada, eu tenho que tirar o a e tenho que colocar o havia. Porque isto aqui não existe mais. O que existe hoje? Somente prédios. Olha de verbo aqui. Somente prédios. Se eu tenho o só, eu excluo tudo isso daqui.
Beleza? Se eu não tivesse este advérbio, aqui seria o a. Já faz anos, há neste local lagos e árvores. E hoje, há prédios também, por exemplo. Agora, o só exclui automaticamente os lagos e as árvores. Questão que trabalha com tempo verbal, verbo pessoal, verbo impessoal e um pouco de semântica de conectivo, semântica de contexto, tá certo? Então, nós já completamos aqui as lacunas. Vamos à questão para ver qual que é o nosso gabarito, se acertamos a questão. Deixe-me abrir aqui o teu PDF. A. Fazem. Errado. B. O que você faz para acertar a questão? Você olha a primeira. Se a primeira é no singular, já exclui tudo que está no plural. A. Fazem. Pem. Tá errado. B. Fazem. Pem. Tá errado. 3. Faz. Opa. Faz a e existem. Só tá errado o tempo verbal aqui. D. Fazem. Pem. Errado. E. Faz, havia e existem. Então é o nosso gabarito. Tranquilidade? Questão de número 4. Julgue questão CESP da Polícia Rodoviária Federal 2019. Questão fresquinha da PRF 2019. Preste bem atenção. A banca CESP deu um texto e ela usou um trecho para aplicar a questão. Julgue o seguinte item a respeito das ideias e das construções linguísticas do texto apresentado. No trecho, os processos de produção dos objetos. Então, vamos apagar aqui. O que a banca deu? Os processos. Cadê o outro pincel preto? É esse mesmo. Os processos. Aqui, achei. Os processos de produção dos objetos. Que nos cercam. Certo? Aí o que o CESP falou? O sujeito da forma verbal cercam é os processos de produção dos objetos. Vamos lá, meu aluno. Este que não é um pronome relativo? Este que aqui é um pronome relativo. Qual a função do pronome relativo? Primeiro, decore e entenda o que você quiser fazer. O que, quando o pronome relativo, ele exerce função sintática. Ponto. Vou repetir. O que, quando o pronome relativo, exerce função sintática. Então vamos esquecer isso aqui e vamos focar aqui. Beleza? Se o que exerce função sintática, então vamos procurar o sujeito aqui do verbo cercam. O que nos cercam? O que? Então, o sujeito, eu não quero nem saber o que ele está retomando. Eu não quero entrar, ele está retomando os processos, ele está retomando os objetos. Eu não quero que você fique procurando mais coisas para resolver a sua questão. O que eu quero te ensinar? A resolver questão de concurso. Como que se resolve questão de concurso, questão de língua portuguesa? Respondendo o que a banca pergunta. A banca perguntou se isso era o sujeito do verbo cercam. Claro que não. Porque quando você separa as orações, o pronome relativo, o que ele faz? Ele inicia uma oração adjetiva.
Se não tem vírgula, é restritiva. Se não tem vírgula, eu tenho uma oração restritiva, uma oração adjetiva restritiva. Beleza? Aí o que acontece? Você separa a oração introduzida pelo teu pronome relativo e procura a função sintática dele. O nos é complemento do verbo cercar. Quem cerca, cerca alguém. Cercam-nos. O que cercam-nos? O quê? O sujeito do verbo cercar é o quê? É assim que você responde questão, é assim que você será aprovado no teu concurso público. Não procure pelo em ovo, procure apenas a resposta da tua questão. Então, ela falou que o sujeito da forma verbal cercam é os processos de produção dos objetos. Errado! É o gabarito da banca CESP e é o nosso gabarito aqui também. Beleza? Questão de número 5, nossa última questão, para finalizarmos este bloco. Assinale a alternativa que se apresenta correta. A. Faz séculos que o homem se questiona. O verbo fazer, ele está no singular porque é impessoal, porque é tempo passado. Faz séculos que o homem se questiona. 2 pontos. Aí, quando eu tenho os 2 pontos, eu estou explicando o motivo dele se questionar. Se não houvesse medos, como existiriam esperanças? Vamos ao quadro? Vou apagar e nós vamos colocar esta frase completa aqui no quadro. Observe. Faz séculos que o homem se questiona. Faz séculos que o homem se questiona. 2 pontos. O que ele se questiona? Se não houvesse medos, vírgula, como existiriam esperanças. Como existiriam esperanças? Vamos ver a concordância verbal aqui, está tudo certinho? Faz séculos, verbo impessoal. Certo? Aqui está certo. Que o homem se questiona. Esse que obriga a próclise, o homem se questiona, o homem questiona. Beleza. Aqui eu tenho a condicional. Se não houvesse medos, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e fica no singular. Houvesse, tá certo. O verbo também impessoal. Certo? Como existiriam? O existir não é. Olha só. Olha a diferença. A esperança. E existe esperança. Muda alguma coisa? Claro que sim. O verbo haver, ele é um verbo transitivo direto, quando tiver sentido de existir. Se eu tenho o VTD, mas ele é impessoal, não tem sujeito. Aqui é o meu objeto direto. Quando eu tenho o verbo existir, ele é intransitivo. Um verbo intransitivo. O verbo intransitivo, o existe, não é impessoal, ele é pessoal. Então, a esperança é o sujeito. Certo? Por que o verbo existir ele pode variar em número? Por quê? Porque ele não é impessoal. Então, ele concorda com o sujeito. Se esperanças aqui está no plural, existiriam também deverá ficar no plural. Então, repare que quando eu troco o a pelo existe, eu pego o objeto direto e transformo em sujeito. Fique esperto nessa mudança do verbo haver para o verbo existir, tanto na concordância verbal quanto na função sintática do objeto que vira sujeito. Então, aqui também está certo. Letra A
é o nosso gabarito. Ficamos por aqui, nós teremos um outro bloco de concordância verbal. Eu te espero lá. Um forte abraço. Os